do livro Vinha de Luz pelo Espírito Emmanuel, véus. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem somente se convence pode tender ao dogmatismo feroz. Muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores assemelham-se aos pássaros de belas plumagens condenados a baixo voo em cipoais espessos. Vigorosas inteligências temporariamente frustradas por véus espessos estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Exportadores de teorias olvidam os tesouros da prática, e daí as dúvidas e negações que, por vezes, lhes assaltam o entendimento. Esperam bem que ainda não semearam, exigem patrimônios que não construíram por descuidados de si próprios. Conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas nos grandes momentos da vida sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem por Cristo e para que sintam efetivamente ao ser a vida eterna com o Senhor, é indispensável se convertam ao serviço de redenção. Somente quando chegam a semelhante cume espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhes obscurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a divindade. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogando a Ele que nos abençoe a todos. E mais esta noite de reflexões. Senhor Jesus, mestre amigo, agradecemos, Senhor, pelas bênçãos das reflexões desta noite. Ampara-nos para que possamos refletir tanto das virtudes dos personagens desta obra, quanto as viciações de outros personagens da obra. As virtudes para aprender o que fazer e as viciações para aprender o que não devemos fazer. Ampara-nos nesse aprendizado, para que possamos, cada vez mais, estar conscientes do caminho a ser percorrido. Ser conosco hoje e sempre. Gratidão, Senhor, por tudo. Gratidão pela vida. Ampara-nos hoje e sempre. Vamos inicialmente fazer uma breve recordação do encontro anterior.
No encontro anterior, nós estudamos o capítulo 15, a viagem, que a viagem que André Luiz fez com Aniceto e outro companheiro médico, Vicente, por uma região umbralina que ele não conhecia. Ele já tinha vindo à crosta várias vezes pelas estradas que existem entre a dimensão espiritual mais alta e o próprio umbral, mas nunca tinha passado por essas regiões que ele estava passando nesse momento, que eles passaram nesse momento. André Luiz tinha passado por um período no umbral, mas quando a pessoa está no umbral, ela está totalmente voltada para dentro de si mesma, para o seu próprio sofrimento, e não percebe a paisagem à volta. A mesma coisa aconteceu com Vicente, só que agora eles estavam fazendo uma viagem como espíritos mais libertos desse sofrimento, uma viagem de aprendizado. E dentre as coisas que Aniceto fala, nós temos essa fala aqui muito interessante, quando ele diz: a eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível. Mas ainda é cedo para cogitarmos de êxito completo. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob nossos olhos. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende estas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. É da lei que não devemos ser, senão o que possamos observar. É da lei que não devemos ver, senão o que possamos observar com proveito. Aqui Aniceto toca um ponto muito sensível, que é a, a incompetência em termos de maturidade espiritual para compreender revelações como essas que são colocadas nas obras de André Luiz. E se aqueles que participam de reuniões mediúnicas, que são os que são médiuns, e que desdobram do corpo, percebem que aquilo que é registrado nas obras, como é Os Mensageiros e Nosso Lar e outras, é ainda bem aquém daquilo que é a realidade. Por isso, a fala do Aniceto aqui é da lei que não devemos ver, senão que possamos observar com proveito. A grande maioria das pessoas não tem olhos de ver. No próprio movimento espírita, nós refletimos que existem pessoas que refutam todas essas revelações que são colocadas nessas obras, porque acham que são fantasiosas, que isso não existe. Quando ele fala da eletricidade e do magnetismo, a ciência terrestre está engatinhando na compreensão disso. Com a física quântica que foi desenvolvida a partir do final do século XIX, principalmente no século XX, muito daquilo que a gente pensa que é a realidade ainda está muito aquém da realidade. Então, tudo que se revela nas obras de André Luiz, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, como Jesus mesmo colocava, é a, uma realidade que
Basta nós refletirmos profundamente para ver a veracidade disso tudo. E que tudo isso é congruente com as obras básicas. Claro, não tem, as obras básicas não têm os detalhes que temos nessa obra, nessas obras de André Luiz, porque as obras básicas tratam das generalidades. As especificidades, Kardec mesmo colocou, seria revelado no futuro. Então, como diz Aniceto, a grande maioria, inclusive muitos espíritas, só vão perceber essa realidade quando já tiverem na dimensão espiritual. E muitos, inclusive, dentro das próprias regiões, tanto das regiões umbralinas quanto das trevosas. No capítulo 16, no posto de socorro, eles, depois dessa viagem nas regiões umbralinas, alcançam o posto de socorro da colônia a, da Paz, e esse posto de socorro era um verdadeiro oásis dentro da própria região umbralina. E a André Luiz faz essa observação. Quem imaginasse uma tal instituição localizada nas zonas invisíveis, dificilmente conceberia contrafortes daquela natureza. A noção de céu e inferno, fundamentalmente arraigada na mente popular, não deixa perceber que os homens, de modo geral, não se modificam com a morte física. Como a troca de residência não significa mudança de personalidade para a criatura comum. Um posto de socorro, um verdadeiro oásis dentro da própria região umbralina, e que as nossas noções de céu e inferno, de ainda focada em questões dogmáticas, não está muito distante da realidade que nós temos no mundo espiritual. Se até pessoas com conhecimento espírita refutam essa realidade, imagina pessoas de outras religiões. E a fala de André Luiz é muito clara, né? Não, a transição do mundo físico para o mundo espiritual é, é uma transição, não é abrupta, e essas instituições existirem dentro das próprias regiões umbralinas tem a ver com a lei de misericórdia, né? A misericórdia do Pai que coloca o socorro onde está o necessitado. Cara, é isso que serve esse posto de socorro, e não é o único, né? Nas obras de André Luiz nós vamos refletir vários postos de socorro que existem, né, em todas as regiões umbralinas e nas trevosas também. No capítulo 17, nós vimos o romance de Alfredo. Alfredo, que era o diretor desse posto de socorro, ele tinha falido no mundo devido à calúnia, difamação da sua esposa. Ela evoluiu e ele se manteve estagnado. Depois de muito sofrer na dimensão espiritual, ele foi recolhido nessa mesma instituição que depois, mais tarde, ele se tornou diretor. Ismael e eu guardávamos um espinho de felicidade no mundo. No entanto, os salteadores perversos espreitavam-nos a aventura. Minha responsabilidade era enorme no campo dos negócios materiais. E longe de compreender as obrigações sublimes de esposa e pai,
Não procurava atender aos deveres justos para com o lar e os 2 filhinhos que Deus me enviara no círculo doméstico. Ismael, porém, era a providência de nossa casa. Então, ele era um pai ausente, um esposo ausente, apesar de amar a esposa. Mas havia essa ausência, ele focado nos negócios, e um pai e um esposo ausente. E acabou se deixando levar pela calúnia. Esqueci-me, contudo, de que a virtude a qualquer tempo será atormentada pelo vício. E minha nobre companheira foi vítima da maldade de um amigo desleal, com quem tinha eu inúmeros interesses em comum no campo monetário. Minha esposa sofreu em silêncio a perseguição dele por alguns anos consecutivos. E quando o meu desventurado sócio verificou a inutilidade da atitude criminosa, em franco desespero, buscou envenenar meu espírito desprevenido. Começou por advertir-me quanto ao procedimento dela. Atordoou-me envolvendo-a em acusações descabidas. Subornou criados domésticos e colocou espiões que seguissem minha querida Ismália nas tarefas de esposa e mãe. Esse homem exercia profunda influência sobre mim. E atendendo aos laços que nos uniam, minha companheira jamais se sentiu com bastante coragem para denunciá-lo. Enquanto dava ouvidos à calúnia, fora de meu círculo doméstico, tornara-me intolerável dentro dele. Então, ele preferiu a calúnia à verdade e criou para si mesmo uma vida de sofrimento completamente desnecessária, mas que ele preferiu por viver assim. Uma escolha muito parecida com a escolha de Públio Lentulus com Lívia. Vamos agora ao capítulo 18, informações e esclarecimentos. A volta de Ismália ao círculo da conversação impediu o prosseguimento do assunto. Aproveitando talvez a oportunidade, Aniceto perguntou ao administrador: que me diz da continuação de nossa viagem? Estimaríamos alcançar ainda hoje as esferas da crosta. Dirigiu-nos Alfredo significativo olhar e falou: não me sinto com o direito de alterar-lhes o plano de serviço, mas seria conveniente pernoitarem aqui. Nossos aparelhos assinalam a aproximação de grande tempestade magnética ainda para hoje. Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Reduzido o número de homens e mulheres continua cultivando a espiritualidade superior. É natural, portanto, que se intensifique ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. Aqui é uma alusão diretamente à Segunda Guerra Mundial, que estava em franca a ação nesse momento, né? No nosso lar, nós vimos o início da Segunda Guerra, mas aqui já é praticamente um ano e pouco depois. Nós sabemos que a Segunda Guerra Mundial durou 6 anos, de 39 até 1945. E aí essa fala do Alfredo muito interessante, né? Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento.
Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Então, essa guerra mental, aqui está acontecendo na década de 40 do século passado. Mas se nós transportarmos para os dias de hoje, nós vemos a mesma coisa. As guerras acontecendo e as pessoas tomando partido de um, de outro, falando do assunto, guerreando intimamente. Se nós buscarmos as redes sociais, as pessoas estão guerreando o tempo inteiro, uns com os outros, porque pensam de forma diferente e aí guerreia o outro, ataca o outro. E, eu acredito que, mesmo que nós não estejamos numa guerra como a Segunda Guerra Mundial, essas tempestades da própria energia mental das pessoas é tão intenso agora, ou talvez até mais do que era no passado. E ele fala aqui, reduzido o número de homens e mulheres continua cultivando a espiritualidade superior. Aí é uma sugestão para todos nós. Sermos instrumentos da espiritualidade superior na força, né? Orarmos pelos governantes, pelos países em guerra, né? Estarmos sendo alguém que não alimenta essa guerra mental no planeta. Ao contrário, né? Sermos instrumentos da paz. É o convite que a vida nos oferece, né? De sermos instrumentos da paz. Tão preciosa, acho, agora quanto foi na época da Segunda Guerra Mundial. Aniceto escutava com atenção. Não me preocupo com sua pessoa, continuou Alfredo, dirigindo-se de maneira particular ao nosso instrutor. Mas estes dois amigos, penso, seriam desagradavelmente surpreendidos. Tem razão, concordou Aniceto. Esboçando significativa expressão fisionômica, prosseguiu. Avalie o sacrifício dos nossos companheiros espirituais nos trabalhos de preservação da saúde humana. São grandes servidores, disse o senhor do castelo. De quando em quando observo-lhes pessoalmente os núcleos de atividade santa. A humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Faz e desfaz os patrimônios da civilização como se brincasse com bonecas. Nossos amigos suportam pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas, invisíveis ao olhar humano, não disseminem vibrações mortíferas, a se traduzirem pela dilatação de penúrias da guerra e por epidemias sem conta. As colônias espirituais da Europa, mormente as de nosso nível, estão sofrendo amargamente para atenderem às necessidades gerais. Já começamos a receber grandes massas de desencarnados em consequência dos bombardeios. Nosso lar, pela missão que lhe cabe, ainda não pode imaginar todo o esforço que o conflito mundial vem exigindo da nossa colaboração nas esferas mais baixas. Os postos de socorro de várias colônias ligadas a nós estão superlotados de europeus desencarnados violentamente. Fomos notificados de que as súplicas da Europa dilaceram o coração angélico dos mais altos cooperadores de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aos terríveis bombardeios na Inglaterra, Holanda, Bélgica e França, sucedem-se outros de não menor extensão. Depois de reiteradas assembleias dos nossos mentores espirituais, resolveu-se providenciar a remoção de pelo menos 50% dos desencarnados na guerra em curso,
para os nossos núcleos americanos. Temos aqui o nosso campo de concentração com mais de 400. Olha que interessante, né? Todo esse relato aqui. Se não fosse o trabalho dos espíritos nesses postos de socorro, nessas colônias como Campo da Paz, que é uma colônia que fica mais dentro do umbral, do próprio umbral, né? Nosso lar já fica mais já no final do umbral, mas Campo da Paz não. E se não fosse o trabalho desses espíritos desencarnados, isso é tão válido naquela época quanto é válido hoje. Muitas epidemias estariam acontecendo na Terra, aconteceriam na Terra naquele momento e estariam acontecendo agora, se não fosse o ajuda espiritual. Como ele diz aqui, nossos amigos suportam pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas invisíveis ao olhar humano não disseminem vibrações mortíferas, a se traduzirem pela dilatação de penúrias da guerra e por epidemias sem conta, a ponto deles trazerem metade dos desencarnados da Europa para as Américas, para que essa energia, porque imaginemos, né, você morrer a transição na hora da morte, principalmente para pessoas com uma visão materialista da vida e tudo mais, é muito dolorosa. Agora imaginemos a morte violenta que aconteceram nessa época com bombardeios os mais diversos nas cidades, e que as pessoas eram metralhadas, caíam bombas para todo lado, e toda a carnificina que aconteceu durante essa Segunda Guerra, e que, de uma certa forma, tem acontecido ainda até hoje, né, em menor intensidade, mas tem acontecido. E aí todos esses desencarnados, de forma violenta, estão mais mortos do que desencarnados, né? Morreram o corpo e estão num estado de perturbação intensa. Então, essa energia, mais a energia dos encarnados, a energia mental tanto dos guerreiros quanto dos que fomentam as guerras, imaginemos o choque mental eletromagnético que produz, porque a energia mental é energia eletromagnética. Quando nós falamos de energia mental, dá a impressão de uma coisa assim, meio abstrata, mas não é, porque o nosso cérebro produz eletricidade e magnetismo. E a energia mental é energia eletromagnética, que na dimensão espiritual, como diz André Luiz, ela gera forma e movimento. Tudo que nós pensamos, nós formamos no mundo espiritual, na nossa psicosfera. Então, a pessoa que fica nessa guerra mental, ela produz energia eletromagnética. Agora, imaginemos milhões de pessoas, né? Nessa época não foi nem milhões, foram bilhões e bilhões de pessoas produzindo energia eletromagnética destrutiva, guerreira, destrutiva. Então, no mundo espiritual, a situação ficava muito grave, assim como aconteceu no mundo físico. Mas não há dificuldade no socorro a essa gente, ainda do aniceto em tão grave. E a questão da linguagem? Os serviços de socorro, apesar de intensos na Europa, têm sido muito bem organizados, explicou Alfredo. Para cada grupo de 50 infelizes, as colônias do Velho Mundo fornecem um enfermeiro instrutor, com quem nos possamos entender de modo direto. Desse modo, o problema não pesa tanto, porque nossa parte de colaboração
consta de fornecimento de pessoal de serviço e de material de assistência. Tem o fator também da língua, né? Então, havia o enfermeiro instrutor que servia de intérprete, porque espíritos nessa condição, eles não compreendem a linguagem do pensamento. E aí precisa da linguagem falada. E a maioria dos países que estavam em guerra não falam português. Então, nessa colônia, uma colônia ligada ao Brasil. Então, se fala português, como no próprio país. Não seria, porém, mais justo, indagou Vicente, que os desencarnados dessa espécie fossem mantidos nas próprias regiões do conflito? Alfredo sorriu e explicou: nossos instrutores mais elevados são de parecer que essas aglomerações seriam fatais à coletividade dos espíritos encarnados. Determinariam focos pestilenciais de origem transcendente com resultados imprevisíveis. Inúmeros de nossos irmãos que perdem o corpo nas zonas assoladas não conseguem subtrair-se no campo da angústia, mas quantos ofereçam possibilidades de transferência para cá, dentro das nossas cotas de alojamento, são retirados dali sem perda de tempo, para que seus pensamentos atormentados não pesem em demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas. Então, exatamente, é o pensamento angustioso, né, que imaginemos uma morte numa situação dessa, né? Uma morte extremamente dolorosa, extremamente angustiante. Então, se não houvesse a retirada desses espíritos e trazido para um ambiente mais neutro, porque as Américas, a guerra não chegou aqui, né? Brasileiros foram para a guerra, americanos foram para a guerra, canadenses, mas a guerra em si não chegou na América, né? Chegou em Pearl Harbor, no estado do Havaí, que era um estado americano, como é ainda hoje, mas não foi na América. Então, o continente ficou preservado dessas vibrações mais antagônicas. Por isso que serviu de socorro para os europeus. Porque, como ele diz aqui, se esses espíritos todos que morreram nessas situações trágicas permanecessem na Europa, as epidemias seriam muito graves e desarmaria boa parte da população europeia. E a guerra, principalmente, aconteceu lá. Aconteceu no norte da África, na Ásia, mas principalmente o continente que mais sofreu foi o europeu. O Wilson? Boa noite a todos. Olha, deixa eu fazer uma pergunta para ti. No início do livro, você falou que, na conversa com o André Luiz, falou que saíam muitos médios, prepararam muito médios das colônias para o plano espiritual, para o encarnado. Aqui no Brasil, chegava aqui. E você falando agora dessas colônias na Europa, nos Estados Unidos, também são preparados espíritos com compromisso dessa transformação? Provavelmente sim, né? Não temos notícia, porque as notícias que temos é das colônias ligadas ao Brasil. Mas, muito provavelmente, porque funciona de forma semelhante. Com a diferença que o movimento espírita fora do Brasil é bem menor. Era isso que eu Então, ia não é perguntar a para mesma você. quantidade que se forma para o Brasil. Porque o movimento espírita, como nós temos no Brasil, não existe em nenhum país do mundo, nem outro. E mais assim, que tem um grupo assim, que é um movimento assim, maior em Portugal, a Colômbia tem um movimento até mais, não chega aos pés do movimento brasileiro.
por isso que eu fiquei em dúvida, entendeu, Aliano? Porque se todos nós somos preparados, temos compromisso mediúnico e temos essas colônias, por que na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, o movimento não tem essa dimensão tão forte como no Brasil, né? Nesses É isso que países, eu fiquei me perguntando. é, no países anglo-saxões, a mediunidade ela não tem a mesma conotação que tem no Brasil, né? A mediunidade é uma profissão. A maioria dos médiums são médios profissionais. Eles têm percepções espirituais, tudo, mas eles comercializam a mediunidade. Então, é uma outra forma de atuar mediunicamente. Mas a mediunidade com Jesus, como nós conhecemos aqui, existe nos centros espíritas, que a maioria é fundada por brasileiros no, nesse país. Então, vários centros espíritas pelo mundo afora têm atividades mediúnicas, mas os centros espíritas, a grande maioria deles, são fundados por brasileiros, e quem faz o trabalho mediúnico são brasileiros. Tem um ou outro que são pessoas do próprio país, mas é muito pouco. O Canadá mesmo, aqui tem várias pessoas do Canadá. No Canadá, acho que tem um ou outro centro que tem canadense mesmo participando do movimento espírita. Nós temos um que é conhecido nosso, que é casado com uma brasileira. Normalmente tem um pezinho no Brasil, né? O Yvon Doyle, lá em Quebec, é canadense mesmo, participa da reunião mediúnica, é médio, inclusive, mas é raro. Como o Yvon Doyle, muito raro. Não só no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, a mesma coisa. Que tem mais autóctone que isso, assim, pessoas do mesmo país, aqui na América, Portugal, em Portugal, na Espanha e na América Latina, que tem mais, que não é um movimento quase que feito por brasileiros. No restante do planeta, um movimento feito por brasileiros. Porque até hoje, pelo livro aqui, como você vai estar falando, relatando pelo livro, o que acontece hoje está existindo um resgate de vários irmãos nossos que estão sendo vitimados pela guerra, dentro esse auxílio entre as colônias, seja da Europa, seja da Ásia, seja do Brasil. Vamos entender isso assim, dessa forma. Continua ainda tendo mesmo essa conotação que está tendo aqui no livro que você está colocando. Sendo que no mundo espiritual, né, no mundo espiritual é um pouco mais diferente. No caso aí, o intercâmbio no mundo espiritual é muito mais intenso do que no mundo físico. No mundo físico, os autóctones, os nativos do país, nem tomam conhecimento, a maioria deles, do próprio movimento espírita. Já no mundo espiritual, esse intercâmbio, não necessariamente de espíritas, mas de espíritos já voltados ao bem, é muito maior. Tanto é que os próprios europeus que solicitaram ajuda dos espíritos das Américas, solicitado pelos próprios europeus. Nós vimos isso lá no nosso lar. Vamos continuar aqui. Nesse ínterim, Aniceto interveio esclarecendo. Em balde voltarão os países do mundo aos massacres recíprocos. O erro de uma nação influenciará em todas, como o gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões. A neutralidade é um mito, o insulamento uma ficção do orgulho político. A humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias planetárias do universo infinito.
Em vão a guerra desfechará desencarnações em massa. Esses mesmos mortos pesarão na economia espiritual da Terra. Enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso preço em suor e lágrimas. A guerra fascina a mentalidade de todos os povos, inclusive de grande número de núcleos das esferas invisíveis. Quem não impunha as armas destruidoras dificilmente se afastará do verbo destruidor, do campo da palavra ou da ideia. Mas todos nós pagaremos tributo. É da lei divina que nós entendamos, que nos entendamos e nos amemos uns aos outros. Todos sofreremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial. Olha que interessante esse parágrafo, né? Por mais que haja países que ficam neutros nas guerras, a neutralidade é uma, como ele diz, uma ficção do orgulho político, porque estamos todos no mesmo planeta. É como se fôssemos peixes dentro de um aquário. Né? Se algum peixe vomita no aquário, todos ficam envolvidos pelo vômito do peixe que vomitou. Então, como ele diz aqui, enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso preço em suor e lágrimas. E como ele diz, a guerra fascina a mentalidade de todos os povos, inclusive de grande número de núcleos das esferas invisíveis. Na verdade, os encarnados são apenas ponta de lança. Uns meses atrás, nós tivemos no nosso grupo mediúnico uma comunicação de um espírito bastante empedernido no mal, um chefe de falanges desses, das regiões trevosas. A atuação deles era de produzir uma bomba atômica lá no Irã, assim, atuando intensamente para a produção da bomba atômica. A comunicação desse espírito foi uma semana antes do bombardeio que teve para destruir os arsenal atômicos do Irã. Ele falou, o espírito, ninguém sabia de nada, nem o médico que atendeu sabia, nem nós sabíamos de nada do que estava acontecendo, né? Porque acho que pouquíssimas pessoas estavam, mas o espírito mesmo falou. Era uma questão de uma semana, eles iam conseguir construir a bomba. Esse espírito foi levado para o exílio. Mas a fala do espírito é que eles estavam atuando e não, ele já estava lamentando que eles não iriam conseguir a construção dessas bombas, né? Porque é mais do que uma. Porque um país belicoso como é o Irã, e os governantes, não é o país, né? São os governantes que estão lá momentaneamente. Se tiver uma bomba atômica, eles arrebentam com Israel, com países da Europa, sem mínima, porque eles acabam sendo instrumentos desses espíritos das sombras. E aquilo que o Aniceto diz aqui: todos sofreremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial. O processo é coletivo, mas a responsabilidade nesse aspecto é de cada um. Nós que estamos distantes desse ambiente de guerra, somos responsáveis pela nossa guerra mental. Se nós ficarmos
em um movimento, né, seja de a favor de um contra o outro, e emitindo uma energia mental destrutiva, nós somos responsáveis pela energia mental destrutiva que se soma a milhões de outras pessoas formando essa energia mental destruidora no planeta inteiro. E cada um vai ser responsável pelo seu próprio quinhão. Alfredo, que parecia ponderar seriamente os conceitos ouvidos, observou: é justo. Aniceto voltou a considerar após o silêncio mais longo. Estive pessoalmente na semana passada em Alvorada Nova, que fica em zonas mais altas, e vim a saber que avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações desta guerra, determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Ensinam-nos os vizinhos beneméritos que devemos suportar nos próprios ombros toda a produção de mal que levarmos a efeito. Somos finalmente a casa grande, obrigada a lavar a roupa suja nas próprias dependências. Imagina, né? Se até os planetas, imagina, essa energia chegaria até Júpiter. Então, o que eles fizeram? Se protegeram. E aí, o problema é de vocês que estão aí na, na Terra, né? Sorrimos todos com essa comparação. Ismália, que permanecia em silêncio, não obstante a funda impressão que se lhe estampara no rosto, considerou com delicadeza. Infelizmente, na afeição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias conduzimos-lo ao madeiro. Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre. Não saímos do estágio da experiência e, dolorosamente para nós, estamos sempre a ensaiar no mundo a política com os Césares, a justiça com os Pilatos, a fé religiosa com os fariseus, o sacerdócio com os rabinos do Sinédrio, a crença com os Jairos, que acreditam e duvidam ao mesmo tempo, os negócios com Anases e Caifáses. Neste passo, não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais. Muito interessante a fala da Ismália, quando ela faz a comparação, né, daqueles que conviveram com Jesus, mas que estavam distantes psiquicamente deles. Os dominadores romanos, Pilatos como governador da Judéia, os fariseus que tinham apenas aparência de religião, os sacerdotes do Sinédrio que viviam também na hipocrisia. O Jairo é o filho que ele diz: Senhor, eu creio. Aí ajuda-me na minha incredulidade. Quando a filha dele estava doente e Jesus pergunta para ele: se tu crês que eu posso curar a tua filha? Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Então, é que muitos de nós ainda cremos, mas descremos simultaneamente. Como ela diz, acredito e duvido ao mesmo tempo. E quantos estão na postura do Anás, do Caifás, né, que foram autores do aprisionamento de Jesus e colocá-lo na cruz. Encantado com as definições ouvidas, aventurei-me a dizer: como é angustiosa, porém, a destruição pela guerra. Nesses tempos, contudo, observou Alfredo bondosamente,
A prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz. Imagine que, para iniciar providências de recepção aos desencarnados em desespero, já fui mais de uma vez aos serviços de assistência na Europa. Há dias em missão dessa natureza, fomos eu e alguns companheiros aos céus de Bristol. A nobre cidade inglesa estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeio. As perspectivas de destruição eram assustadoras. No seio da noite, porém, destacava-se a nossa visão espiritual, um farol de imensa e intensa luz. Seus raios faiscavam no firmamento, enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da expedição recomendou nossa descida no ponto luminoso. Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para nossos olhos. Notei então que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. O ministro do culto lera a passagem dos Atos, em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite na prisão, e as vozes cristalinas elevavam-se ao céu, em notas de fervorosa confiança, enquanto rebentavam estilhaços lá fora. Os discípulos do Evangelho cantavam unidos em celestial vibração de fé viva. Nosso chefe mandou que nos conservássemos de pé diante daquelas almas heróicas que recordavam os primeiros cristãos perseguidos, em sinal de respeito e reconhecimento. Ele também acompanhou os hinos e depois nos disse que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Às vezes, concluiu o senhor do castelo em tom significativo, é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. Que lindo, né? Veja essa descrição fantástica, né? Dos cristãos reunidos na igreja, cantando, semelhante a Paulo e Silas, né? Essa passagem está descrita no Paulo e Estevão. Eles estavam na prisão e eles cantavam na prisão. E Lucas registrou nos Atos dos Apóstolos. E a oração, a música, né, o hino, funciona nesse momento como uma oração, todos coletivamente em oração, produzindo luz. E essa fala aqui no final é belíssima, né? Os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Então, quanto mais nós nos colocarmos como instrumentos do bem, né, por meio da oração individual e coletiva, mais nós vamos ser instrumento da luz, né, criando esses abrigos antitrevosos. E essa fala final também, né? Às vezes é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. Foi o que aconteceu na Europa naquele momento. Mas, infelizmente, depois que a paz surgiu, né, veio a paz, né, só que uma paz bem europeia, né, um brigando com o outro o tempo todo, as igrejas se esvaziaram. Parece que agora estão retornando gradualmente, mas uma nova geração que está se aproximando. Mas o ateísmo na Europa, nesses 70 anos depois Segunda Guerra,
se aprofundou intensamente, produzindo, em vez de luz, muita sombra, muita conexão com a sombra. Infelizmente, né? Capítulo 19, o sopro. Depois de interessantes considerações relativamente à situação dos círculos carnais, Aniceto voltou a examinar nossas necessidades de serviço. Muito amável, Alfredo ponderou. Em virtude da tormenta iminente, poderiam demorar conosco algumas horas, seguindo amanhã ao alvorecer. E com profunda surpresa ouviu afirmar: poderão utilizar meu carro até a zona que se torne possível. Fornecerei condutor adestrado e ganharão muito tempo com a medida. Não podia caber em meu espanto, embora conhecesse as operações dos samaritanos em nosso lar, que empregavam grandes veículos de tração animal em trabalhos de salvamento nas regiões inferiores, e considerasse as dificuldades de vulto que defrontáramos na caminhada longa rumo ao posto de socorro, não supunha possível semelhante condução naquele instituto de auxílio. Soube mais tarde que os sistemas de transporte nas zonas mais próximas da crosta são muito mais numerosos do que se poderia imaginar, em bases transcendentes de eletromagnetismo. Nosso orientador, que parecia meditar gravemente a situação, observou preocupado. Entretanto, temos serviços urgentes nos círculos carnais. Vicente e André precisam iniciar aprendizado ativo. Alfredo sorriu bondoso, asseverando: quanto a isso, não necessitaremos de maiores cuidados. Há sempre que fazeres em toda parte. Onde houver espírito de cooperação da criatura, existe igualmente o serviço de Deus. Nossos amigos poderiam colaborar conosco ainda hoje nas atividades de assistência. Acompanhar-nos-iam, por exemplo, nos trabalhos da prece, nos quais há sempre muita coisa a fazer e muita lição a aprender. Excelente sugestão, exclamou nosso instrutor. A oração individual ou coletiva é sempre vasto reservatório de ensinos edificantes. Aliás, falou Ismália afetuosa. Não devemos demorar, estamos quase na hora. Nesse momento, como se fora chamado de súbito, a lembrança de grave compromisso de trabalho, falou o administrador dirigindo-se à companheira. É preciso prevenir Olívia e Madalena das providências que se fazem imperiosas para a noite. Necessitaremos a colaboração de mais alguns técnicos do sopro. Temos alguns irmãos em estado grave, tomados de impressões físicas mais fortes. Técnicos do sopro, indaguei assombrado antes que Ismália pudesse fazer qualquer observação referente aos serviços. Sim, meu amigo, respondeu Alfredo atenciosamente. O sopro curador, mesmo na terra, é sublime privilégio do homem. No entanto, quando encarnados, demoramos-nos muitíssimo a tomar posse de grandes tesouros que nos pertencem. Comumente vivemos por lá perdendo tempo com a fantasia, acreditando em futilidades ou alimentando desconfianças. Quem pudesse compreender entre as formas terrestres toda a extensão desse assunto, poderia criar no mundo os mais eficientes processos soproterápicos. Mas semelhante patrimônio está à disposição de qualquer espírito encarnado? Perguntou Vicente, compartilhando minha surpresa. Nosso interlocutor pensou alguns instantes e respondeu atencioso. Como o passe pode ser movimentado pelo maior número de pessoas com benefícios apreciáveis, também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas
com vantagens prodigiosas. Entretanto, precisamos acrescentar que, em qualquer tempo e situação, o esforço individual é imprescindível. Toda realização nobre requer apoio sério. O bem divino, para manifestar-se em ação, exige a boa vontade humana. Nossos técnicos do assunto não se formaram de pronto. Exercitaram-se longamente, adquiriram experiências a preço alto. Em tudo há uma ciência de começar. São servidores respeitáveis pelas realizações que atingiram. Ganham remunerações de vulto e gozam enorme acatamento. Mas para isso precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. Compreendendo o interesse que suas palavras despertavam, continuou o administrador depois de pequena pausa. Nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal, e a mente reta interessada em auxiliar. Obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmante e revigorador, estimulante e curativo. Por intermédio dele, poder-se-á transmitir também na crosta a saúde, o conforto e a vida. Sopro curador, apesar de ter essa referência, né, no livro Os Mensageiros, ele praticamente não é utilizado no movimento espírita. O passe se generalizou, mas o sopro curador, ainda o movimento espírita não colocou esse trabalho, e talvez seja exatamente porque pela condição que a Aniceto colocou aqui, né? Aliás, não sei se é Aniceto ou Alfredo que responde, acho que é Aniceto, não, Alfredo. A necessidade do estômago sadio, da boca habituada a falar o bem, com a abstenção do mal, a mente reta interessada em auxiliar. Talvez seja a falta desses elementos entre nós encarnados, que o sopro ainda não é generalizado na crosta. E como Vicente e eu não pudéssemos ocultar a perplexidade, Alfredo considerou: isto não é novo. Jesus, além de tocar naqueles a quem curava, concedia-lhes por vezes o sopro divino. O sopro da vida percorre a criação inteira. Toda a página sagrada, comentando o princípio da existência, refere-se a isso. Nunca pensaram no vento como sopro criador da natureza? Quanto a mim, desde o ingresso em Campo da Paz, quando fui ali recolhido em péssimas condições espirituais, tenho aprendido maravilhosas lições desse particular. Tanto assim que, chefiando este posto, tenho incentivado com a possibilidade ao meu alcance a formação de novos cooperadores nesse sentido, oferecendo compensações aos que se decidam iniciar a tarefa de especialização, nem sempre fácil para todos. A esse tempo, Ismália recebia algumas colaboradoras de importância que se preparavam para a tarefa. Impressionado com o que ouvira, acompanhei de perto as providências que se organizavam. Encontrando-me, porém, mais a sós com Aniceto, transmiti-lhe minha enorme surpresa, respondendo-me ele em tom confidencial. Esquecem vocês de que a própria Bíblia, aludindo aos primórdios do homem, narra que o Criador assoprou na forma criada, comunicando-lhe o fôlego da vida? Referindo-nos aos nossos irmãos encarnados, faz-se preciso reconhecer, André, que mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, todo sopro com intenção de aliviar ou curar tem relevante significação entre as criaturas, porque todos nós somos herdeiros diretos do divino poder.
Aliás, é necessário observar também que não estamos diante de uma exclusividade. Você, por certo, passou muito ligeiramente pelo nosso Ministério do Auxílio. Temos ali grande instituto especializado nesse sentido, onde nobres colegas se voltam a essa modalidade de cooperação. No plano carnal, toda boca santamente intencionada pode prestar apreciáveis auxílios, notando-se, porém, que as bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios divinos, transmitendo fluidos vitais de saúde e reconforto. Esperava que Aniceto prosseguia, mostrando-me as qualidades magnéticas do sopro, mas Alfredo acercara-se de nós, operoso e solícito, exclamando: estamos no momento destinado aos trabalhos de assistência e oração. Segui-lo-emos com prazer, respondeu nosso instrutor, sorrindo. Era necessário interromper a lição, atendendo a deveres diferentes. Defesas contra o mal. Descemos as escadarias em frente dos muros altos. Pude observar a extensão das defesas do soberbo edifício. Aquela construção grandiosa era muito mais importante que a de qualquer castelo antigo, transformado em fortaleza. Novamente, no exterior, podia detalhar a visão panorâmica com mais exatidão. Reconheci agora que entráramos por um baluarte avançado, identificando a imponência da construção majestosa. Apresentavam-se-me as linhas gerais com nitidez. Elis, tem pergunta? Pode falar. Boa noite a todos. Alírio, ainda falando do capítulo anterior do sopro, não sei se a minha pergunta enfim, eu vou fazer mesmo assim. Eu fiquei pensando assim, tecnicamente, qual a diferença, por exemplo, do passe e do sopro? O passe, você impõe as mãos, e as energias saem das mãos. O sopro, ela provém de dentro. Então, ela é mais intensa. Inclusive, a ectoplasma ele sai mais pela boca. Médio de efeitos físicos, quando ele libera ectoplasma, ele sai pela boca, nariz, ouvido, mas principalmente pela boca. É comum os médios de efeitos físicos começarem a bocejar bastante quando estão em atividade, que a cada bocejo o ectoplasma é colocado para fora. Então, eu vejo que tem a ver com isso, porque por isso que ele fala da condição para que haja o sopro espiritual curador, né? O estômago sadio, como ele diz aqui, o estômago sadio, a boca habituada a falar bem, com a abstenção do mal, a mente reta interessada em auxiliar. Por isso que o passe é mais comum, porque essa exigência é bem menor no passe do que no sopro, porque a pessoa está trazendo algo que vem de dentro dela, da intimidade dela. Então, isso Entendi. vai. Hum? Você sabe que eu lembrei que há muito tempo atrás tive essa questão do sopro, né, em algum tratamento e tal, e você falou que não é hábito, né, no movimento espírita, e eu realmente achei muito estranho. Eu cheguei, assim, eu me senti até um pouco incomodada, para ser sincera, exatamente, acho que por falta do conhecimento, né, Uhum. a gente não vê isso como uma prática, né, antes. É. Então, achei interessante isso. Por isso que eu quis Pelo menos perguntar a aqui em diferença. Mato Grosso não é uma prática usual no Ah, movimento legal. espírita aqui. Obrigada. Impressionava-me, sobretudo, as fortificações.
Vi torre de mensagem consagrada, por certo, ao serviço de existência, o baluarte agudo, elevando-se acima dos poços que deixavam transbordar a água corrente, a torre de vigia, esbelta e alterosa. Observei o caminho da ronda, a cisterna, as cepeiras, em seguida as paliçadas e barbacãs, refletindo na complexidade de todo aquele aparelhamento defensivo. E as armas, identificava-lhes a presença na maquinaria instalada ao longo dos muros, copiando os pequenos canhões conhecidos na terra. Entretanto, vi com emoção no cume da torre de vigia a enorme bandeira de paz, muito alta, tremulando ao vento como largo penacho de neve. O administrador percebeu a estranheza que se apossara de Vicente e de mim. Já sei a impressão que a nossa defesa lhes causa, disse Alfredo, detendo-se para explicar. Fixando-nos com um olhar muito lúcido, continuou. Naturalmente, não imaginavam necessárias tantas fortificações. Conforme veio, nossa bandeira é de concórdia e harmonia. No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço e precisaremos defender em qualquer circunstância. Enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável persevere o reino da justiça. Nosso posto está colocado aqui igualmente como ovelha em meio de lobos. Embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos devidos, os assaltos indébitos. As organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. Não admitam a hipótese de serem todos eles ignorantes ou inconscientes. A maioria se constitui de perversos e criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas. Não tenho disso qualquer dúvida. Deus meu, exclamou Vicente admirado. Mas por que se organizam deliberadamente para o mal? Não sabem, porventura, que todos os patrimônios universais pertencem à majestade divina? Não reconhece o soberano poder? Ah, meu amigo, falou Alfredo em tom grave. Fiz as mesmas perguntas quando aqui cheguei pela primeira vez. As respostas que tive foram incisivas e concludentes. Poderíamos, Vicente, formular na crosta as mesmas interrogações. Os criminosos que fazem as vítimas da guerra, os exploradores da economia popular, os avarentos misérrimos, os sedentos de injustificado predomínio e os vaidosos cheios de fatuidade sabem tão bem quanto os nossos adversários daqui que tudo pertence a Deus, que o homem é simples usufrutuário dos divinos bens. Não ignoram que os antepassados foram chamados à verdade e às contas pela morte, e que eles seguirão os mesmos caminhos. Entretanto, atormentam-se na crosta como verdadeiros loucos, amontoando possibilidades para a ruína e abusando das oportunidades mais santas. Aqui se verifica a mesma coisa. Querem dominar antes de dominarem. Exigem antes de dar e entram em perene conflito com o espírito divino da lei, estabelecendo duelo entre a fantasia deles e a verdade do Pai. Resistem às corrigendas do Senhor e transformam-se esses desventurados em verdadeiros gênios da sombra, até que um dia se decidam a novos rumos.
Intrigado com as profundas observações, perguntei: mas como explicar as bases de semelhante atitude? Na Terra compreendemos certos enganos, mas aqui o generoso interlocutor não me deixou terminar e prosseguiu. Na crosta, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica, pelas paixões desordenadas, pela hegemonia de falsos princípios. Nestas zonas imediatas à mente terrestre, temos tudo isso em identidade de condições. Entre as entidades perversas e ignorantes, há cooperativas para o mal, sistemas econômicos de natureza feudalista, baixa exploração de certas forças da natureza, vaidades tirânicas, difusão de mentiras, escravização dos que se enfraquecem pela invigilância, doloroso cativeiro dos espíritos falidos e imprevidentes, paixões talvez mais desordenadas que as da terra, inquietações sentimentais, terríveis desequilíbrios da mente, angustiosos desvios do sentimento. Em todo lugar, meu amigo, as quedas espirituais perante o Senhor são sempre as mesmas, embora variam de intensidade e coloração. Aqui a descrição, né, do que acontece nas regiões umbralinas e trevosas, tudo disputa de falso poder, tudo no mundo físico temos os interesses materiais, no mundo espiritual o interesse por dominar, né, dominar o outro, escravizar o outro, como Alfredo está descrevendo aqui. Mas e as armas? Perguntei. Acaso são utilizadas? Como não? Disse Alfredo pressuroso. Não temos balas de aço, mas temos projéteis elétricos. Naturalmente, a ninguém atacaremos. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. No entanto, aduzir sob forte impressão. Qual é o efeito desses projéteis? Assustam terrivelmente, respondeu ele sorrindo, e, sobretudo, demonstra as possibilidades de uma defesa que ultrapassa a ofensiva. Mas apenas assustam, tornei a interrogar. Alfredo sorriu, mas significativamente acrescentou: poderiam causar a impressão de morte. Que dizem? Exclamei com insofreável espanto. O administrador meditou alguns instantes e, ponderando talvez a gravidade dos esclarecimentos, obtemperou. Meu amigo, se já não estamos na carne, busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. As criaturas que se agarram aqui às impressões físicas estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação, da mesma forma que os espíritos dedicados à região superior estão sempre purificando e elevando esses mesmos veículos. Nossos projéteis, portanto, expulsam os inimigos do bem por meio de vibrações do medo, mas poderiam causar a ilusão da morte, atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes, menos adiantados no caminho da vida. A morte física na Terra não é igualmente pura impressão? Ninguém desaparece. O fenômeno é apenas de invisibilidade ou, por vezes, de ausência. Quanto à responsabilidade dos que matam, isto é outra coisa. E, além desta observação, que é da alçada da justiça divina, temos a considerar igualmente que, nesta esfera, o corpo denso modificado pode ressurgir todos os dias, pela matéria mental destinada à produção dele, enquanto, para obter o corpo físico, almas há que trabalhem por vezes durante séculos. Vicente e eu caláramos estupefatos. Então, as armas
elas não só assustam, mas podem dar a impressão de morte. Porque o perispírito é muito grosseiro, né? O perispírito sendo grosseiro, quando ele toma um impacto eletromagnético da bala, ele tem impressão de morte. Só que depois o próprio espírito consegue reconstituir o perispírito. Diferente de quando nós somos mortos no corpo físico, né? O corpo físico é morto e para retornar ao corpo, como diz o Alfredo, às vezes precisamos de séculos para poder retornar ao corpo. Alfredo sorriu serenamente e perguntou bem-humorado: Vocês conhecem a lenda hindu da serpente do santo? Ante a nossa expressão negativa, o administrador continuou: Contam as tradições populares da Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando-lhe o assalto. Mas um santo homem a serviço de Deus buscou a região mais confiado no Senhor em que se lê. A serpente o atacou desrespeitosa. Ele dominou-a, porém, com um olhar sereno e falou: Minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. A víbora recolheu-se envergonhada. Continuou sábio seu caminho e a serpente modificou-se completamente. Procurou os lugares habitados pelo homem como desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se integralmente pacífica, mas desde então começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens, mulheres e crianças davam-lhe pedradas. A infeliz recolheu-se à toca desalentada. Vivia aflita, medrosa, desanimada. Eis, porém, que o santo voltou pelo mesmo caminho e deliberou visitá-la. Espantou-se observando tamanha ruína. A serpente contou-lhe então a história amargurada. Desejava ser boa, afável e carinhosa, mas as criaturas perseguiam-na e apedrejavam-na. O sábio pensou e respondeu após ouvi-la: Mas, minha irmã, houve engano de tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te disse que evitasse de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs, no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos. Nesse momento, Aniceto sorriu de maneira expressiva. O administrador fez longa pausa e concluiu: Creio que a fábula dispensa comentário. Muito interessante a fábula, né? E essa é a verdade. É o que Jesus ensinou, né? Sede mansos como as pombas, prudentes como as serpentes. Porque no mundo há muito mal. Então, a mesma coisa na dimensão espiritual. Se eles forem igual à serpente, bonzinhos, acabam os maus tripudiando sobre os bonzinhos. Então, ser bom é aquele que, quando preciso, mostra os dentes. Se você vier para cima, vai ter a defesa, não vai ter ataque, mas vai ter defesa. Então, é a fala de Jesus: manso como as pombas, prudente como as serpentes. Quando vem qualquer ataque, nós temos o dever de nos defender. Isso é no mundo físico, é no mundo espiritual, principalmente, né? Porque eles estão diante, ainda mais um posto de socorro desse em pleno umbral. Imagina, né?
É como um deserto onde tem um oásis. Se você não defende o oásis pode se tornar um deserto e as pessoas que se descendentam no oásis acabam sendo prejudicados. Alguma reflexão mais, gente? Temos só 5 minutos, não vai dar tempo de nós entrarmos no capítulo 21. Vai ficar para o próximo encontro. Ó, Lírio, fiquei pensando ali atrás um pouquinho, já que a gente tem esses minutinhos, né? Ver se cabe. Quando ele fala lá atrás, né? Acho que é o Alfredo que fala. Não sei se é esse o nome, gente, se eu tiver errado. Que ele fala assim: querem dominar antes de se dominarem, exigem antes de dar e em perene conflito com o espírito divino da lei. Eu fiquei pensando isso na nossa intimidade também, né? Da gente às vezes estar exigindo dos outros aquilo que nem a gente ainda está conseguindo fazer, né? É claro que aqui ele está falando ali da região que ele está e das questões ali desses conflitos, mas eu trouxe isso para a gente nesse sentido, né? Da gente estar exigindo muitas vezes das pessoas ao redor aquilo que nem a gente ainda conseguiu fazer com a gente, né? Não sei se cabe, se faz sentido, mas é que me veio isso. Sim, faz sentido, sim. A lei de justiça, né, nos convida a nos conectar com esse estado justo. Tem a ver com a lei de justiça, todo esse processo, né? Não temos o direito de atacar ninguém, mas temos o dever da defesa nos ataques. Hum, Você faz a prece, Obrigada. Liz, por nós, já que você está com a palavra, Vou fazer. agradeço a oportunidade. A gente eleva os pensamentos a esse Pai amoroso que nos possibilita estarmos aqui hoje, juntos, estudando, e tantas outras oportunidades que nos traz conhecimento, que vai nos ajudando a compreender a sua dinâmica, o seu amor por cada um de nós. A gente agradece todos os recursos que nos possibilitam também estar aqui, ao Alírio, a toda essa estrutura, com nosso coração grato, que a gente possa de verdade trazer tudo isso para nossas vidas e fazer sentido e que a gente aproveite para sentir e viver tudo isso que a gente está aprendendo. Graças a Deus, que assim seja. Uma boa noite para todos nós, muita Boa noite, paz. gente. Noite, boa noite. Até o nosso próximo encontro. Até, Boa noite. Bom gente.